Olá pessoal, mais um vídeo sobre esse livro aqui, A Origem da Bíblia, do Lee Martin MacDonald, página 133. Ele vai falar uma passagem que não vai aparecer em muitos livros mais críticos, né? Por exemplo, do Conrad Smith não vai destacar, mas esse aqui já destaca, que é o seguinte: essa questão dos credos mais antigos, né? E aí da igreja cristã. Ele vai falar que ele circulava desde o começo, né? 1 Coríntios 15, Romanos 10, 9, 10, 9, né? Que fala dessa tradição que Paulo recebe e transmite adiante, esses pontos principais da fé. Mas ele vai destacar que as escrituras vão refletir esse credo básico, e principalmente a gente tem que ter em mente que a ressurreição de Jesus, olha aí, é o pressuposto principal dessa fé cristã. Então, o que dá o alinhamento, o que dá a unidade a esse grupo é um evento chamado Ressurreição de Jesus, que é um ponto que não é destacado por essa literatura mais acadêmica, mais rígida, né? Por não considerar a ressurreição como um evento a ser meio que ignorado, né? Ou seja, conta uma história de Jesus em que a ressurreição quase que não aparece. E aqui ele está dizendo que isso foi importante elemento aglutinador das primeiras comunidades cristãs, tá? Ele chama atenção para isso. Ele chama atenção também para a passagem de Lucas, logo no começo do Evangelho, que diz assim: visto que muitos outros já tentaram compor uma narração dos fatos que cumpriram entre nós, e aí ele fala da narração do Evangelho. Então, ele já sugere que tenham outros textos. Olha o que ele diz: muitos já tentaram compor. Então, muitos já escreveram sobre Jesus. Lucas está dizendo. Então, é possível que tenha outros escritos sobre Jesus circulando aí, né? E ele vai estar dando a versão dele. Tá? Isso está no prólogo de Lucas. Outra questão, quando ele fala do Marcião, né, que Marcião teria feito o primeiro canon, né, ele destaca que essas coleções de livros de Paulo, elas são creditadas a Marcião como pioneiro, mas provavelmente essa não foi a primeira coleção a reunir os escritos de Marcião. Ele chama isso a atenção, tá? Não foi Márcio quem foi, nem foi o Márcio que estimulou o cânon cristão. Essas relações de livros considerados sagrados já estava começando a surgir. Já é um movimento que já estava acontecendo. Tá? Ele chama também a atenção da literatura, na literatura patrística, né? Como as pessoas já começam, os primeiros autores, né? Já começam a dar autoridade a esses textos que viriam a compor o Novo Testamento. Já começa. Então, você pega, por exemplo, em 2 Clementes, que não foi escrito por Clemente, né? Mas provavelmente foi escrito aí por volta de 150, talvez. 150, Clemente já havia morrido, né? Então não foi Clemente que escreveu. Mas ele já diz assim: além disso, os livros e os apóstolos afirmam que a igreja não pertence ao presente, mas existe desde o princípio. Os livros e os apóstolos. Parece que quando ele faz referência aos livros, ele está se referindo ao Antigo Testamento. E os apóstolos, ele provavelmente está remetendo ao Novo Testamento. Tá? Isso aparece no 2 Clemente. A epístola de Barnabé também aparece passagens que dizem assim: Alcatelemo-nos para que, como está escrito, não estejamos entre os muitos chamados, mas os poucos. Tá? Essa expressão do Barnabé, atentemos para o que está escrito, ele está dando um ar de inspiração para essa passagem,
E essa passagem, ela é uma passagem que está em Mateus, Mateus 22:14. Então, ele já está atentando para uma certa equivalência entre as palavras de Jesus e o Antigo Testamento. Isso também está escrito também em Inácio, na carta aos Filadelfienses, onde ele escreve assim, Inácio, em carta a Filadelfienses, capítulo 8. Eu escutei que alguns diziam, se eu não encontro nos arquivos, não creio no Evangelho. E quando eu lhes dizia que está escrito, respondia-me que era preciso provar. Para mim, o arquivo é Jesus Cristo. Meus arquivos invioláveis são sua cruz, morte e ressurreição, e a fé que vem dele. Parece que Inácio considerava os ensinamentos de Jesus superiores às Escrituras, porque ele diz assim: não encontro nos arquivos, provavelmente está se referindo ao Antigo Testamento. E ele diz: não tem problema, porque acima dos arquivos está Jesus. Ele parece que está se colocando acima do Antigo Testamento. Tá? E Policarpo, também na carta aos Filipenses, diz assim: lembrai-vos do que o Senhor nos ensinou, não julgueis para não ser julgados. Novamente, referências aqui aos ensinamentos de Jesus com uma autoridade no mesmo nível que o Antigo Testamento. E é curioso como é que isso também vai aparecer em cartas, como a carta de Ptolomeu a Flora. É uma carta, Ptolomeu era um gnóstico. E ele fala ali também, por diversas vezes, da palavra do Salvador. Tá? Então, mesmo ele entende que as palavras do Salvador, de Jesus, né, ela tem um ensinamento. Coloca como inspirado, né, como se fosse escritura. Aqui em 2 Pedro também, 2 Pedro, ele vai dizer assim, que os ignorantes e vacilantes os distorcem, está se referindo às cartas de Paulo, do mesmo modo que desvirtuam as demais escrituras. Ora, eles distorcem a carta de Paulo do mesmo modo que fazem com as demais escrituras. Está comparando as cartas de Paulo com as cartas das escrituras. Então, veja, todos esses textos, né? Justino, em Apologia, capítulo 64, vai falar das memórias dos apóstolos. Fala assim: com efeito nas memórias que eu digo terem sido compostas pelos apóstolos, está escrito que ele derramou suor com suas gotas de sangue. Então, ele está trazendo ensinamentos dessas memórias. Então, esses autores estão dando indicações ali no século II, e alguns até no século I, né, que esses textos do Novo Testamento eles já trazem ensinamentos do mesmo nível que uma escritura. E para encerrar, tem aqui a parte que fala dos agrafa, né? O agrafa são trechos atribuídos a Jesus e que estão espalhados aí, ou em textos dos padres da igreja, ou em outros textos em que são atribuídas palavras a Jesus que não são encontradas no Novo Testamento. Então, essas agrafas foram compiladas pelo Joaquim Jeremias, num livro chamado Palavras Desconhecidas de Jesus. E ali ele listou o que seria pelo menos 18 agrafas que ele dá como autênticos. Ou seja, ficaram perdidos aí fora do Novo Testamento, mas que teriam autênticos. Então, aqui alguns que ele cita: como fordes encontrados, assim serei levados, isto é, para o julgamento. Pedi as grandes coisas e as pequenas vos serão dadas por acréscimo.
Sedes cambistas competentes. No mesmo dia, Jesus viu um homem trabalhando no sábado. Disse-lhe: Homem, se sabes o que está fazendo, és bem-aventurado. Se não sabes, és amaldiçoado e transgressor da lei. Quem está perto de mim está perto do fogo. Quem está longe do reino. Aquele que hoje está longe, amanhã estará perto de vós. E só então sereis felizes, quando olhardes para o vosso irmão com amor. O reino se assemelha a um pescador sensato que lançou sua rede ao mar. Ele a retirou do mar cheio de peixes pequenos. Entre eles encontrou um peixe grande e bom. O pescador sensato devolveu todos os peixes pequenos ao mar e escolheu o peixe grande, sem remorso. Está no Evangelho de Tomé, no dito 8. É uma grafa que está no Evangelho de Tomé, não está nos Evangelhos, e que o Joaquim Jeremias é autêntico de Jesus, que está no Evangelho de Tomé. Tá? Só então sereis felizes quando olhardes para o vosso irmão com amor. Essa passagem estaria no Evangelho de Hebreus, segundo Jerônimo, escrito em hebraico. Também não está no Mateus que a gente conhece. Então, como estás, pois te encontras no templo? Estás então puro? Ai de ti, cego que não enxerga. Tu te lavaste nesta água corrente, onde cães e porcos se jogam dia e noite, e lavaste e limpaste a tua pele externa, que prostitutas e tocadores de flauta também perfumam, lavam, limpam e adornam para despertar o desejo nos homens, mas internamente estão cheios de escorpiões e de toda espécie de maldade. Mas eu e meus discípulos, que dizes não nos termos lavado, eu te asseguro que nós o fizemos nas águas vivas e limpas que procedem do Pai que está nos céus. Isso está no papiro de Oxorrincos. E nunca vos alegreis, senão quando olhardes para o vosso irmão com amor. Está no Evangelho de Hebreus. Então, esses textos aí, eles remetem a palavras aí ditas por Jesus, segundo Joaquim Jeremias, e que ficaram de fora da Escritura. Muito obrigado, então.